Caralho, eu acabei de perceber que gravar a introdução é muito difícil, começar a gravar uma coisa é muito difícil. Então, essa aqui vai ser a introdução mesmo, já colocando ênfase, né, nessa dificuldade. Só que tá aqui meus cumprimentos, tá? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, quaisquer que seja o horário que você esteja assistindo isso. Sem muita enrolação, toda a ideia desse vídeo aqui é de se tornar um material realmente, né, para introduzir para a pessoa o que é um controle de wave, né? Eu já dei coach no passado, dava bastante aula e jogadores do ferro até o mestre tinham graves problemas de controle de wave, né? Até porque é uma coisa muito complicada. E aí as pessoas acabam, já que é complicado mesmo, eu nem vou aprender. E eu não concordo muito com esse tipo de pensamento. Eu acho que são conceitos um pouco difíceis, sim, mas eu acho que tanto dá para explicar fácil, quanto também acredito que dê para aprender, né? Até que fácil. Eu não tô aqui para ensinar cheese, ensinar uma coisinha bobinha. Não. Eu quero ensinar a base do LoL mesmo. Eu quero ensinar um pouco do que eu tenho para mim de concepção do que é o macro. Então, nesse primeiro vídeo aqui, a ideia é introduzir vocês a todo esse controle de wave. Inclusive, eu acabei de falar sobre cheese e para essa introdução aqui ficar um pouquinho mais dinâmica, eu vou colocar para vocês um vídeo rolando de um jogo que eu joguei recentemente, quando eu fui gravar esse material para vocês, que eu comecei o jogo dando um cheese, né? E foi bem divertido. Então, comecei a rodar o vídeo aí e ele é bem bom para pelo menos você também entender o que eu quero dizer com cheese, né? Até porque eu vou falar sobre bastantes termos nesse vídeo, então nada mais justo que já começar explicando sobre um que eu usei. Cheese, basicamente, é você fazer uma jogada que a pessoa não está esperando. E para isso ser possível, é necessário que no seu time tenham campeões com habilidades fortes level 1, né? Por exemplo, nesse jogo eu estou jogando de Sylas suporte, e o E do Sylas é uma habilidade muito forte, porque além de ser uma habilidade de avanço, ela também tem a corrente, que tem um range bem alto. Então possibilita fazer isso aí, por exemplo, agora contra o WW, e garantir abate, né? O meu time tinha uma N também, que tem um stun target, não tem como desviar do stun dela. O Volibear também upou o stun dele. Então, fazer isso é bom, só que eu não quero que as pessoas se prendam a somente isso, né? Então, eu poderia estar gravando aqui um compilado de inúmeras jogadas que você, estando como bot lane, né? Seja ADC, seja suporte, que é a lane que eu mais vou querer dar ênfase aqui, ensinar e pedir para ficar fazendo. Só que eu não acho que isso é o suficiente para fazer as pessoas irem para a vitória. Eu acho que você ter uma consciência do jogo, você entender o estado da sua wave, o como vai ficar e fazer esse planejamento, acaba por ser uma coisa muito mais interessante. Depois que aconteceu essa jogada, o Varus acabou ficando estressado e ele acabou saindo da partida. Eu acho que ele iria perder a partida? Eu acho que sim. Eu acho que a vantagem que eu peguei ela era grande o suficiente para estompar a partida. Porém, eu não acho que ele tinha que ter desistido. Eu acho que ele poderia ter jogado um pouquinho mais. E esse jogar a mais que eu falo, né, ele requer que você entenda de wave. Porque você retomar uma partida perdida não é tão fácil. Você começar a pegar recurso de pouquinho em pouquinho. A introdução foi feita, a explicaçãozinha também foi feita. Então, vamos pro assunto real do vídeo, né? O que eu quero de fato conversar com vocês. E logo de princípio, para muitos que forem ver o vídeo, isso aqui pode ser extremamente básico, mas eu gosto de deixar isso aqui bem respaldado, porque sem essa informação não tem como você entender o resto, né? A wave, quando a gente fala wave, a gente sempre vai falar dos 3 minions principais, tá? Não vou falar de super minion porque não acontece no early game. Quando a gente fala de wave, a gente fala do guerreiro, que é o melee, o mago, que é o ranged, e a catapa, que é a tropa siege, né? A tropa de elite. Essas 3 tropas, elas compõem a wave. E a função de cada uma é muito estabelecida
pelo que ela tem de status, né? Enquanto o melee ele tem o foco em tancar, o ranged tem o foco em dar dano. E a catapinha, né, ela já faz as duas funções. Só que, poxa, como que ela faz as duas, né? Eu optei por não colocar aqui nesse próximo frame os status da catapa, porque não vai ser tão importante pro exemplo que eu quero dar agora. O exemplo que eu quero dar agora, ele meio que se consiste em te mostrar que o mago, ele tem o dobro do dano de ataque do guerreiro, né, que é o melee, enquanto o melee ele tem praticamente o dobro da vida do ranged, né? Então é com esses status que eu afirmo a função de cada um, sabe? E isso é muito importante para determinados conceitos que eu vou explicar ao decorrer desse vídeo. Como, por exemplo, o tiro da torre, né? O Tower Shot. A torre, ela não tem um AD específico que, nossa, agora eu vou bater tanto nesse guerreiro e agora eu vou bater tanto nesse mago. Ah, chegou aqui a catapa, eu vou bater mais. Não. O dano que a torre dá na tropa, ele é fixo a partida inteira. Então o guerreiro, ele toma 45% de dano, o que quer dizer que ele só pode aguentar 3 hits da torre, né? Porque 45 foi para 90, mais 45 foi para 135. Então aí já é uma dica, né, para quem acaba farmando, que a torre já deu 2 hits, você tem que bater ali. Essa é a hora de você bater. E aí o mago já tem um truquezinho diferente, né? Que ele toma 70% de uma vez. Ou seja, se ele tomar 2 hits da torre, ele vai morrer. E isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência em elos mais baixos, né? A torre bate no mago, aí a pessoa tenta farmar o mago e aí ela acaba perdendo, entendeu? Porque não dá dano suficiente. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que no mago, você bata uma vez antes da torre e uma depois. Eu vou colocar um vídeo que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, né? Em relação a catapa, eu só coloquei ele também para não ficar vago o dano que ela toma, mas a catapa ela já tanca bastante. Ela tanca 8 hits. E essa informação também é importante daqui para frente, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês... só para contexto didático, né? Como que é o farmar debaixo da torre, né? Eu tô jogando de vários aí no modo treino e farmando com muita tranquilidade para mostrar para vocês. Esses 2 primeiros eu vou bater antes bem cedo e o outro eu vou esperar mais um pouquinho, tá vendo? Ó? Até o hit chegar, dá tempo de você castar, caso você tenha um pouco de attack speed. Tá? Em contraponto, eu vou mostrar aqui o que seria o farmar errado debaixo da torre. E aí eu acabo batendo no começo, tento bater depois, mas aí o minion já morre, porque eu bati errado. Vou tentar simular aí nos magos também, agora. E eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Agora, falando sobre o spawn da wave, também é importante para o que você quer fazer com o seu recal, o que você quer fazer depois que você farma, tá? Todas as waves, todos os jogos, né? Eles vão... Isso aqui vai acontecer da mesma forma todos os jogos. E é por isso que é muito importante você fazer o domínio, né? De controle de wave. Mas, por que você está falando isso? Se vocês repararem, a cada elo que a pessoa sobe, a tendência é ela encontrar pessoas que farmem melhor. E quando a gente fala daquele farm perfeito, né, que é 10 por minuto, que eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o farm que a gente acaba vendo em jogos competitivos de pro players e afins. E claro que tem o fator mecânico, né, do acertar o último tapa. Só que muito mais do que a mecânica de você dar last hit, o grande motivo do farm ser tão bom se dá ao domínio do tempo de respawn da wave, né? Que é o tempo que ela demora para se renovar. Então, em todos os jogos, a wave começa a nascer 1 minuto e 5 e a cada 30 segundos nasce uma outra da base. E é também o tempo que ela demora até chegar na rota,
né? E aí eu coloquei ali as unidades, né? Que são 3 guerreiros, 3 magos. Só que e a catapa? Aonde que ela fica, né? Nessa situação? A catapa, antigamente, ela aparecia na terceira onda, né? Só que hoje em dia ela tá aparecendo na quarta. Nessa temporada nova, isso acabou acontecendo. E a quantia dela é 1 por wave a cada 3 waves. Ou seja, veio a catapa agora. Passou 30 segundos, nasceu a primeira wave depois dela. Passou mais 30 segundos, nasceu a segunda wave. Nos próximos 30 segundos, que vão completar um ciclo, né, de 90 segundos, já nasce a catapa. Então, a cada 3 waves, com certeza, ela vai nascer. Também tem mudanças. Depois dos 14 minutos, não, depois dos 15 minutos, começa a nascer a cada 2. Depois dos 25, começa a nascer em todas. Mas isso não é uma coisa tão importante, tá? Porque o nosso foco aqui é sobre a lane phase, o que a gente pode fazer em relação a ela. Terminada aqui as colocações de como que são os minions, qual que é o HP que eles têm, como que é a forma de agir deles, a gente vai falar aqui agora sobre as terminologias. Eu coloquei até uma brincadeirinha ali na foto ali, né, de que parece muita coisa, mas não é. Eu prometo. Porque assusta, né? A pessoa assim, porra, eu vou ter que aprender tudo isso para eu conseguir controlar o wave. Vou ter que entender o que é uma big wave, o que é um free farm, o que é crash de wave, bounce back, slow push, hard push, freezing, proxy, split push. Calma, tá? Calma. Eu coloquei essas coisas porque essas coisas aí são as noções básicas que a gente tem em relação ao wave. Então, toda a minha ideia aqui é tornar você um pouco mais independente, né? Fazer você olhar para a wave e entender o estágio que ela tá, olhar para o que o oponente está fazendo com a sua wave e você entender qual que é a ideia que ele está tendo por trás daquela jogada. Porque eu acho que isso é o começo do macro. Eu acho que é nesse momento que você começa, de fato, a começar a exercitar a sua mente para entender o jogo muito mais do que ir para lane, farmar, dar B, voltar, farmar, dar B e ficar fazendo isso em looping, tá? Então é por isso que eu vou adentrar todos esses conceitos aqui. A gente começa com Big Wave, né? Big Wave não tem nem muito o que dizer sobre, né? Se a gente pega a tradução ali do inglês ali, a gente vai colocar Big como uma atribuição de grande e Wave é a onda, que todo mundo conhece. Coloquei aqui uma brincadeirinha, né, de o que é uma Big Wave, e aí aqui tem uma exemplificação muito clara de que é quando uma onda ela tá muito maior do que a outra, né? O time vermelho, né, que é o time que tá com aquela onda, ele tem algumas janelas de oportunidade. Ele consegue fazer algumas coisas. E ao decorrer do vídeo, você vai começar a ter a sua própria ideia de, poxa, e quando eu estiver estacando uma Big Wave, né? Eu acabei de fazer ela, o que eu tenho para fazer? Eu vou mostrar para vocês, porque já tem o nome de outra jogada, então eu não quero atropelar. Logo após, a gente vai falar sobre Free Farm, né? Hoje em dia, se a gente vai usar uma linguagem mais técnica, competitiva, a gente vai ver as pessoas falando de recolhimento de wave, né? Ah, eu vou recolher essa aqui e depois eu subo. Esse recolhimento, esse Free Farm, é quando não tem nenhum perigo em a pessoa fazer aquele recolhimento, sabe? Não tem nenhum erro. Ela não perde nada fazendo isso. Não tem nenhum risco de morte. E aí eu vou colocar aqui um exemplo aqui à frente. E aí, quando eu tô fazendo um coach particular, né, de 1 para 1, eu acabo colocando a imagem, falando, olha, nesse momento, esse farm aqui, ele é um farm seguro ou não? Só que como que eu vou fazer essa didática, né, em vídeo? Se eu tô falando aqui com vocês gravado de muito tempo atrás, e eu não sei nem quando que vocês vão assistir, se vai ter alguém assistindo, né? Então eu já coloquei logo na tela o que é e o que não é, de verde e vermelho, e eu coloquei da forma mais óbvia possível, tá? Na imagem da esquerda, a gente tem um ADC que é uma Sivir, que ela tem um bom push da wave, né? Ela consegue farmar em segurança, farmar rápido. Na outra rota é Seraphine Sona, uma botlane que era muito famosa no passado, que mesmo sendo muito forte, que tem um bom scaling, que jogue lá pro late game,
é uma bot lane que não tem tanto potencial assim de dar dive, né? E aí, pra tornar mais óbvio ainda essa certeza, eu coloquei ali um Nocturne, que tá muito perto, que ele tem uma ultimate que pode ajudar. Eu coloquei um Twisted Fate no mid, que ele também tem ult que pode ajudar. Um Shen na rota do topo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que, fazendo essa análise de, opa, nessa circunstância, o meu ADC ele tá tranquilo. Aquela Lulu que tá na base, ela pode escolher, ao invés de ir pra rota, fazer uma outra jogada, talvez ir no mid, tentar matar o cara no homing, talvez ir com o Nocturne na jungle, tentar procurar o Karthus. Existem mais possibilidades do que só voltar andando pra rota, entende? Já no canto da direita ali, de vermelho, a gente colocou ali uma situação que a Irelia tá no top, então ela não pode ajudar no bot. O Shaco tá no top, ele também não pode ajudar no bot. O Caçadinho no mid, que é um campeão que ele quer ficar farmando, ele quer escalar, ele quer pegar mais nível, ele também não vai querer ir pro bot. E a gente tem a Lulu ali na jungle, meio que se decidindo o que ela vai fazer. Se ela vai bot ou se ela vai mid. Só que se a gente dar uma analisada ali no mapa, né, a gente vai ver uma bot lane de Draven e Alistar, e ainda tem uma Elise ali na jungle, né? Então eu coloquei a Elise ali naquela bush como se tivesse uma ward e a gente tivesse visto ela. E eles estão esperando a próxima wave. Então o Alistar é um campeão que tem controle de grupo, que consegue tancar a torre. A Elise é um campeão que tem controle de grupo, consegue desagrar a torre. O Draven é um campeão com dano massivo. Será que a Lulu precisa ir bot? Tentar defender aquele dive? É provável que sim, né? Então aquilo ali não é um free farm, entendeu? A se vir para ela farmar e pegar experiência, ela tá em risco. Então é importante também conseguir analisar isso, tá? Aqui em outro modo, eu quis mostrar que não é só composição, tá? Que torna um farm fácil de ser pego. Ali eu repeti o mesmo time e no da esquerda, que é o time que tem Shen, Nocturne, Twisted Fate, eles estão em posição de não poder ajudar o bot, né? O Nocturne tá na base, não tem como ele ultar. O TF tá no top, também não tem como. O Shen provavelmente vai participar de uma jogada, também não tem como defender o bot. Então mesmo aquele time que não tinha tanto potencial, Karthus na jungle que quer farmar, Serafine e Sona, nessa circunstância, principalmente com o Yone ali já é uma situação de dive, entendeu? Então o farm ele não é gratuito. E do mesmo modo, no outro time que tinha Elise e Alistar, e se o Draven estiver na base e o Alistar estiver na lava? Essa Lulu ela precisa ajudar a Sivir? Ela tá fazendo um bom uso do mapa, ficando ali do lado da Sivir, só para olhar a Sivir farmar e dividir experiência? Você não acha que ele é um farm de graça? Eu acho. Eu acho que essa Lulu deveria estar fazendo outra coisa no mapa, enquanto a Sivir vai lá e recolhe o farm. Entende? Eu vou colocar um vídeo que vai ficar um pouquinho mais simples para vocês entenderem. Olha só, esse jogo aqui eu tô jogando de EZ e eu tô voltando pra rota. O meu campeão, ele é muito safe, então eu consigo farmar com muita tranquilidade. E nesse momento, o Smolder e o Alistar, que era do time inimigo, eles acabaram de sair pra base. E olha o que o meu suporte tá fazendo, né? Que tá jogando duo comigo nesse jogo. Meu suporte, o máximo de elo que ele já pegou foi grão-mestre, né? Então ele tem esse entendimento. Ele já tava no mid, só que parado, esperando pra fazer a jogada. E vai converter em abate. E se você volta pro bot e me olha, é uma situação que eu apresento risco? Eu tô, de certo modo, necessitado de uma ajuda? Não. Então, o que quer dizer? Que é um free farm. Aqui a gente já vai falar sobre crash de wave, né? Crash de wave, crashar a wave, chovar a wave. Existem vários nomes, né? Mas ele é meio que o ponto final do seu push, sabe? E o que caracteriza, né? Você crashar a wave ou não? Eu coloquei aqui um exemplo de uma coisa que acontece bastante. Eu coloquei aqui até brincando, né? Um textinho, que é a pessoa, nossa, eu crashei a minha wave, eu posso dar recal. E na wave ali tem 2 guerreiros e 3 magos. E o Alistar acabou tancando essa wave, né? Olha de amarelinho ali o range da torre. A torre tá podendo bater neles? Ah, tem até um gelinho ali, que bonitinho. A torre tá batendo na wave? Não. Então essa wave só vai morrer se o Alistar
ou se o rato quiser farmar essa wave. Então, esses dois jogadores, eles vão ter o controle e o poder de, nossa, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai freezar a wave? A gente vai deixar ela em slow push, voltando pra torre? O que a gente vai fazer? Eles têm essa decisão, entende? Então, aqui, isso sim é crashar wave. Você crashar a wave, você colocar as tropas no range da torre ou pelo menos muito próximo dela. Porque aí você vai conseguir fazer outras coisas. E aqui eu vou dar um exemplo aqui daquele mesmo jogo. A gente terminou o push, ele estoura a visão, encontra o eco, então a gente já traqueou o jungle inimigo. E muito além disso, ao invés dele dar base para gastar dinheiro com nada, porque ele não tem dinheiro, ele vai no mid. E ele acaba tirando o flash da área. Será que valeu a pena ter crashado a wave? Eu acho que sim. Passando mais um pouco, a gente vai falar agora sobre Bounce Back, que é o conceito mais simples de todos aqui do jogo, tá? O Bounce Back, ele nada mais, nada menos é do que você colocar os minions assim, de frente, um pro outro, no centro da wave. Muita gente, em cenário competitivo, fala, a wave tá midada. Midada vem de mid, que é meio, em inglês, e quer dizer que ela tá no centro da wave. Só que também podem dizer que ela teve um bounce, que a wave resetou. São vários os nomes, né? Mas o conceito ele é um só. E aqui tem um exemplo de quando que acontece o bounce back, né? Que é literalmente a wave voltando ao seu estágio natural. Quando a gente fala de slow push, já começa a ficar um pouco mais interessante. E aí aqui a nossa conversa, ela vai pegar um pouquinho a mais de nível, né? Porque agora vai começar de fato entender todo o conceito desse vídeo, todo o controle desse vídeo, né? Depois de ter preparado o terreno, aqui eu quero mostrar umas coisas para vocês. Coloquei nessa imagem aqui o slow push só para dar um exemplo para vocês antes de rodar o vídeo. Não quero fazer ele muito de imagem, porque eu acho que sendo em vídeo vai ficar mais fácil. Mas imaginando que você é aquele Ryze e que você quer fazer um slow push, o que você tem que prestar atenção? Você tem que prestar atenção em quais são as tropas com menor HP, então tem aquela ali circulada de vermelho que está praticamente morrendo, ou seja, ele é um minion que o Ryze tem que matar para não perder dinheiro. E ele tem aqueles minions que são os que estão de amarelo, que são os que não vão tomar dano e que também não vale a pena o Ryze bater neles, porque a ideia é como o próprio nome diz, né, de slow push. E slow de lento e push de puxar, empurrar. Aqui eu vou colocar um exemplo para vocês de como que se dá o slow push. Então aqui novamente no modo treino de Varus, eu tô mostrando para vocês. Aqui a paciência reina, tá? É claro que aqui eu tô dando o exemplo mais extremo de todos, né? No qual eu apenas vou dar last hit. O slow push às vezes você pode também usar uma habilidade, principalmente se tiver dois morrendo ao mesmo tempo, né? Mas a ideia aqui de mostrar para vocês esse conceito foi apenas dando last hit. E eu acho que foi um exemplo muito bom e ficou muito bem claro, né, o que vai acontecendo. E se você for reparar, cada vez mais que você... Quanto mais tempo passa, né, que você tá fazendo esse slow push, maior fica a sua wave. Então você vai criando uma big wave, querendo ou não. E isso é muito importante para você bater na torre, para você dar um recal, para você forçar o wave do inimigo a voltar para você. São vários os fatores, né? E aqui eu vou colocar um exemplo de aonde que o slow push pode ajudar a gente. Naquele mesmo jogo lá com o Rakan, a gente acabou de fazer um slow push, a gente crashou a torre, então o nosso Rakan ele pode sair da rota, enquanto o Alistar ele tem que ficar para pegar a experiência. E o que o Rakan tá fazendo? Se você repara no minimapa, ele foi ver se o jungle inimigo acabou fazendo ou não os campos de baixo. Então, como não fez, a gente entendeu que ele iria fazer e seríamos os próximos a ser gankado. E aí, pessoal, beleza? Nessa hora aqui na gravação eu tinha falado errado o conceito que eu queria, porque como vocês estão vendo aí, eu abri o VOD do jogo, né, para pegar o que o Echo estava fazendo. E basicamente, toda aquela jogada, todo aquele andar do Rakan pela jungle, ele foi pra gente ter a ciência de que o Echo começou top, tá?
Então se ele começou top, não tem como ele tá gankando o bot. Então ele tem duas escolhas, ou ele ganka o top, ou ele iria indo pro bot. Então era só pra gente ficar prestando atenção, né, em como que ele se movimenta no comecinho do jogo. Passando um pouquinho aqui, a gente vai falar agora sobre Hard Push. E Hard Push é muito parecido com Slow Push, né? Enquanto no Slow Push o Ryze estava ali pensando, olhando a wave, nossa, esse aqui eu vou bater, aquele ali eu vou deixar. Não, no Hard Push a gente quer jogar bomba em tudo, estourar tudo, usar habilidade. Então aqui tem os Ziggs aqui olhando, sorrindo, já pensando o quão rápido que ele vai puxar essa wave, né? Mas só para manter o padrão do vídeo aqui, a gente vai estar de Varus de novo. E aqui eu vou mostrar para vocês o que é o Hard Push. Então você vai batendo em todos os minions da wave, usando a habilidade para que peguem todos, sabe? E farmando. A velocidade, ela é o ponto-chave aqui. Então você faz o Hard Push, garante que ela crashe, e aí você decide. Ah, tá faltando um pouquinho mais pro meu item, preciso de mais uma onda, né, de wave. O que eu faço? Continua batendo, usando a habilidade. Então não dá nem tempo, sabe? Da sua wave demorar pra crashar e afins. Então terminou o Hard Push, você pode dar recall, você pode guardar, você pode fazer outra coisa. E aqui eu vou dar pra vocês um exemplo de uma outra partida minha, o que acabou acontecendo com o Hard Push, né? Porque muito além de somente dar recall, guardar um pouco, você pode fazer uma jogada ativa no mapa. E nesse caso, como a Lulu acabou de morrer e o Chaco também tá morto, toda a ideia aqui vai ser em prol da dive na Jinx, que acabou ficando aí na lane, né? Ela teria que tomar uma escolha aqui, e é por isso que é importante você entender de wave. Se ela recua, ela perde o farm, se ela fica, ela toma dive. Eu não faria isso se eu não soubesse o potencial que eu tinha de matar ela, sabe? E eu termino de matar ela e foi tão cedo que eu vou continuar aqui até quebrar essa torre. Então, o Chaco pode acabar vindo, ele veio, só que ele tá sozinho, sabe? Ele tá fora de tempo. Então, aqui a gente vai terminar de matar ele e a gente vai coletar essa última wave ali. Então, olha só, que coisa, né? O meu Hard Push aqui, ele me deu uma kill no ADC inimigo, uma kill no jungler e ainda me deu a torre. Em outro modo, nessa partida, jogando de maneira um pouco mais defensiva, olha o que acontece. O meu ADC morre na troca e eu preciso dar o Hard Push para essa wave não ficar ruim, senão ela ia ficar meio que congelada ali, eles poderiam frisar a gente. Então, olha, eu vou morrer pra torre, eu me mato, pra minha wave passar, terminar de crashar, e aí sim a gente, quando voltar, né, pra rota depois de ter perdido a primeira troca, a gente pelo menos ter uma wave boa. Aproveitando que eu acabei de falar de freezing e a gente teve aquele gelinho agorinha do Alistar, eu quero mostrar pra vocês o que é o frizar a wave, né? E aqui a gente vai simular esse freezing como se o time vermelho estivesse fazendo ele, tá? Então a ideia é você manter, né, 3, 4 magos vivos ali, e você somente dar last hit, tá? Você vai fazer parecido com aquele slow push. Só que se você prestar atenção, no time vermelho nós temos 3 guerreiros e 3 magos. No time azul são 3 magos já batendo, só que tem 3 guerreiros chegando e mais 3 magos chegando. O que quer dizer isso? E aonde que a gente vai começar a ver a vantagem? Quando aquela tropa que está chegando começar a bater na remanescente, vai sempre postergar um crescimento de wave. E aí aqui eu vou só mostrar uma coisa para tomarem cuidado quando forem frisar, tá? Que é o seguinte, eu coloquei até brincando aqui, uma tropa de minion do Draven, né? Por exemplo, o time vermelho aqui tem Draven e Pyke. São 2 campeões com bastante dano que conseguem matar muito fácil. No lado azul a gente tem a Sona, tadinha, pequenininha ali, falando: nossa, eu vou segurar o wave pro meu ADC. Isso é uma situação que você segura uma wave? Será que é? Uma wave com 4 magos, 4 guerreiros, uma catapa, 2 campeões que matam com facilidade. Eu acredito que a Sona tentando fazer isso, ela vai acabar morrendo, sabe? Então é pra tomar muito cuidado, tá bom? Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que é o freezing. Se vocês separarem ali, ó, são 4 magos vivos e mais 3 que estão chegando.
Toda vez que você estiver montando uma wave dessa, o ideal é você manter, né, de 3 a 4 minions, magos de preferência vivos, porque eles são os que mais dão dano. E você começa a matar os que menos tem HP. Então tá vendo ali que tem 4 com bastante vida e 2 com pouquinha? O meu olho já tá neles. Eles são os que eu preciso matar. Então, ó, mantemos aí 5 minions, só que 2 já estão praticamente mortos, né? Então eles morrem rapidinho. E um daqueles saudáveis acabou morrendo. Só que não tem problema, por quê? Porque olha lá no final da wave, tem mais 3 saudáveis que acabaram de chegar. Então, novamente, a gente tem 5 magos aqui e eu posso fazer o que eu quiser com essa wave, sabe? Aí aqui virou uma escolha. Pô, eu farmo, eu friso, o que que eu faço? E aí que eu vou mostrando pra vocês o exemplo, né? Eu vou segurando o HP e depois entrando na moita. E aí vai passar. Mesmo que seja uma wave de catapa, ela não dá conta de puxar se tiver 3 magos saudáveis do outro lado, né? Porque a catapa ela acaba perdendo muito tempo matando eles, enquanto se você for olhar ali a tropa do time vermelho, ela continua muito saudável ainda. Então ela vai dizimando a outra tropa. Então olha o tanto que eu já falei, olha o tanto que eu já expliquei, e essa wave ela continua frisada, sabe? Isso é muito bom para você evitar que o time inimigo farme, isso é muito bom para você evitar que o jungle inimigo te ganke, mas eu não quero entrar tanto nesses detalhes, né? A minha ideia aqui é fazer você entender o contexto e você entender o que caracteriza cada wave. Tá bem prestes a parar de ficar frisada, né? Porque eu acabei dando um pouquinho de dano antes do tempo, mas você reparar como agora o lado azul tem mais magos, né? Essa wave ela já entrou em estado de slow push, então aqui acabou o freezing. Ah, mas e proxy, né? O que proxy tem a ver comigo? Proxy, pra quem não sabe, é a jogada favorita do Singed, né? Singed gosta bastante de fazer isso. Porque o próprio kit do personagem de colocar esse veneno, ele é ideal pra isso, né? Porque você faz com que toda a wave te siga e acabe morrendo, né? Sem que você perca vida. Mas, pô, será que Singed é o único que se apropria de proxy? Eu acho que não. Eu acho que tem mais campeões. E que eu vou dar um exemplo claro pra vocês de como que é feito isso. E nesse cenário aí que eu tô jogando de Lucian Nami, a Zyra subiu pra larva. Então a MF estava sozinha. Então esse ato, né, de passar a torre, ele já se caracteriza um proxy, tá? Então você pode fazer isso quando você está muito forte e você consegue matar o cara. Ou então simplesmente você consegue fazer um V2, como nesse caso aqui da Irelia. Eu tô forte nesse jogo a um ponto em que se vier 2 no top eu consigo matá-los, né? Então aqui eu passo a wave e eu me mantenho, né, entre uma torre e outra, o que caracteriza o proxy. Acabo matando a Lux, o Talon sai vivo, só que eu continuo ali porque existe a probabilidade dele voltar. E split push? O que split push quer dizer, né? Da própria palavra do inglês, voltando aqui mais uma demonstração, né? O split push ele é o separar e empurrar, né? Então, split, eu tô deixando meu time lá embaixo, o Bard e o EZ no colo do Scar, né? O Yone deitado em cima dele e o Nasus tá ali, feliz, fazendo o que ele tem que fazer, né? Bater na torre, estacar na wave, enfim. Basicamente, a definição do termo é isso, né? É você se separar do seu time e empurrar uma lane. Porque muitas vezes acontece o tão temido, né? Int dos caras que fazem isso. Tem muitos campeões que as pessoas acabam pegando para se isolar numa side, né, em um lado do mapa e ficar lá infinitamente na partida. Então aqui eu coloquei para vocês aqui uma demonstração. Ali na esquerda ali a gente tem o time azul inteiramente pedindo para ajudar no bot, né? Pingando ajuda tanto no Veigar no mid quanto no Yorick no top. Porque se você reparar, eles estão muito prestes a tomar um dive. Tem o Jax no flanco, a Momo no flanco, né? Uma Ahri que consegue pular a parede. Então ali a situação tá muito difícil. E ali no segundo trecho ali, né? Que é a historinha que eu quis contar pra vocês. A gente tem o Yorick terminando de puxar o top, enquanto o time inimigo tá na base, quebrando a base e dando GG. Mas o GG, a culpa não é do Yorick, não. Obrigado, amigos. Você pode se perguntar, pô, mas e aí?
Como que eu faço então para de fato fazer esse split push sem que eu atrapalhe meu time? E aqui eu vou dar para vocês um exemplo daquele mesmo jogo de Lucian, no qual eu tava indo mid farmar, só que o meu mid laner não quis sair do mid, então eu tive que responder aquela wave do bot, né? Eu fui fazer o recolhimento daquela wave. Sempre olhando ali para ver como é que tá a luta, para ver o que vai acontecer na luta. E eu acabei de perceber que o time inimigo, né, ali no mid, a MF, a Zyra, que eu tô de olho, não vão chegar a tempo. Quando elas estão se aproximando, eu acho sempre muito importante dar uma pingada, avisar que eles estão lá. Só que só de olhar pra jogada dá pra perceber que o meu time não vai ter muito prejuízo fazendo isso. Então eu continuo puxando o bot e aqui eu tô fazendo um split push de ADC, tá? Que é muito válido nesse momento, porque lá em cima o meu time não precisa de mim, e enquanto o time inimigo, os que morreram, né, tanto o top quanto o jungle, não podem vir no bot contestar esse meu push. Então aqui eu vou conseguir farmar vários waves de graça, né, que caracteriza o free farm, e ainda conseguir splitar uma torre, que dá muito recurso, né? Eu vou acabar de ganhar 700 de ouro com a torre. Então toda essa jogada me deu mais de 1000 de ouro, né? Eu vou fechar um item inteiro de vantagem. Então nessa hora splitar foi bem significativo para a vitória. É uma história de família, uma história de amor, uma história de um homem, 3 filhos e um amor. Essa história aí, acho que todo mundo já ouviu. É uma história do Trundle com seus 3 filhos ali, que são as Vast Larvas, mirando no amor dele, que é a torre. O que acontece, né, numa situação dessa? Qual que é o desfecho? Eu vou deixar para vocês, né, um outro caso de split push. Claro que é um vídeo, modo treino, apenas uma brincadeira, mas só para fechar com uma pitadinha de humor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido alguma coisa. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo, eu tive que usar bastante programa, então se você realmente ficou até o final, se você escutou o que eu tinha para dizer e se você acha que isso foi de certo modo útil para ti, comenta aí embaixo. Me fala o que você achou, me fala se alguma explicação não ficou clara, se você quer aprender mais alguma coisa. E é isso. Tchau, tchau pra vocês.